A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 22 de dezembro de 2025. Em aprovação, as atas números 4.526, de 1/12, 4.527, de 2/12 de 25, 4.528, de 5/12 de 25, 4.529, de 8/12 de 25, 4.530, do 9/12 de 25. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar as pessoas que estão presentes aqui no plenário, cumprimentar também a imprensa, os nobres vereadores, nobres vereadoras, os servidores dessa casa. E o expediente da Secretaria do dia 22/12 de 2025 é o seguinte. Ofício número 56/2025 da bancada do MDB, indicando o vereador Argídio Schmitz para líder de bancada do ano de 2026. Ofício número 137/2025 da bancada do PL, indicando o vereador Maurício Belaver para líder de bancada do ano de 2026. Ofício número 2/2025 da bancada do PSB, indicando o vereador Juliano Baumgarten para líder de bancada do ano de 2026. Ofício número 58/2025 da bancada do PP, indicando o vereador Clemente Valandro para líder de bancada no ano de 2026. Ofício número 10/2025 da bancada do União Brasil, indicando a vereadora Fernanda Corrêa para líder de bancada em 2026. Ofício número 16/2025 da bancada do PDT, indicando a vereadora Fran Bonassi para líder de bancada em 2026. Ofícios das bancadas do PL, MDB, PP, PDT, União Brasil e PSB, indicando nomes para a formação das comissões permanentes para 2026. Ofício número 286, 287, 288 e 289 de 2025 do Executivo Municipal, em resposta aos pedidos de informação 96, 97, 98 e 99 de 2025. Nota oficial da Olimóveis Urbanismo referente a esclarecimento sobre intervenções na pista de caminhada, ciclovia, loteamento Feltrin, por solicitação do vereador Juliano Baumgarten. Compartilha comigo isso aí que eu não recebi. Está na secretaria? Tá. Vereador, só para pedir ao secretário, então. Enviado para todas as bancadas, nobre vereador. Ofício do Governo do Estado solicitando a participação ativa desta Casa e de seus membros na campanha de prevenção à violência contra a mulher. Pedidos de providências. 212/2025 do vereador Darlan de Jesus, solicitando manutenção e conclusão do calçamento da rua Lucindo Lodi. 213/214/2025 do vereador Juliano Baumgarten, que solicita recolhimento de veículo abandonado. 215/2025 do vereador Juliano Baumgarten, que solicita melhoramento na sinalização de estacionamento e placas de proibição e reforço da pintura da rua Edmundo Hilgert. 216 do vereador Roque Cervenini, referente ao desassoreamento do arroio Salto Ventoso. 217 do vereador Juliano Baumgarten, solicitando troca de lâmpada na rua Edmundo Hilgert. 218 do vereador Juliano Baumgarten, solicitando manutenção do telhado da parada de ônibus da rua São Vicente. Indicação do projeto de lei número 63 do vereador Darlan de Jesus, referente à doação de sangue e medula óssea.
Indicação do vereador Juliano Baumgarten sobre medidas de responsabilidade e mecanismo de ressarcimento por atos de vandalismo. Ofício número 90/2025 da bancada do PP, referente à inscrição de chapa para concorrer à mesa diretora de 2026. Pedido de informação da vereadora Eleonora Broilo, em complemento ao pedido de informação 103 do vereador Roque Cervenini, referente às viagens realizadas para fora do Estado no período de 2013 a 2025, por servidores, prefeito e vice. Retirada de emenda 01/02/2025 e entrada da emenda 03/2025 ao PL do Executivo número 39. Retirada das emendas 01/2025 e entrada das emendas 03/04/2025 ao PL do Executivo número 43/2025. Serei isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Então, por acordo entre União Brasil e PSB, foi invertida a pauta. Convido o desculpa. Então, vou pular aqui, tá? PDT, pode ser, Fran? Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Franciele Bonassi. Obrigado, presidente. Quero saudar novamente, então, minhas colegas vereadoras, os meus colegas vereadores, ao público que ainda está aqui, ao Adamate, né, em nome da imprensa, e os demais que também nos acompanham. Eu vou falar sobre um assunto hoje que eu venho trazido todas as semanas agora nos últimos tempos, que é a questão da violência contra a mulher, porque foi divulgado os dados, né, de 409 casos registrados até o momento, então quer dizer que dezembro ainda não foi contabilizado. E fazendo o comparativo aos outros anos, também a gente vê que 2024 foram 449 casos, 2023 426, sem contar dezembro também, e 2022 412. A gente vem num aumento, mesmo que possa parecer pequeno, mas quando a gente fala de vidas, cada pessoa, né? Cada uma mulher, então, é uma vida, é uma família que está por trás ali, então é muito. E eu queria fazer uma fala sobre isso hoje, então, falando também que nos meses de novembro e de dezembro, esses casos aumentam. Por quê? Porque a gente fala das festas de final de ano, do uso de bebida alcoólica, de drogas, entre outras coisas, e quem paga a conta é a mulher em casa, né, que o homem chega, enfim, e agride. Também eu assisti um vídeo bem triste essa semana sobre isso, que é um menininho que volta ao lar depois de ter visto a mãe sendo morta pelo pai, e ele chora muito. Eu não quis passar porque eu ia me emocionar muito. Ele chora muito ao entrar em casa, porque ele diz assim: eu achei que eu ia ver minha mãe de novo. Achei que a minha mãe estava aqui. E esse silêncio é o que machuca, né? O silêncio que fica nas famílias. E essa é uma dor que essa criança nunca vai superar. A perda da mãe e dele ter presenciado isso, né? E a gente sabe que isso acontece muito. Segundo os dados do Instituto Data Senado, 71% das violências contra as mulheres são testemunhadas por alguém. Ou crianças, ou adultos, ou vizinhos, familiares, colegas. E mesmo assim, 40% das vítimas, 40% das testemunhas, não fazem nada. Quase a metade. Por quê? Por que ninguém faz nada? Por que as pessoas esperam que a mulher morra, que essa família se quebre, que as crianças cresçam sem as mães e não fazem alguma coisa? 40% escolhem o silêncio, escolhem olhar para o outro lado, escolhem acreditar que o problema não é seu. Quando alguém presencia uma agressão e não age, essa violência não está ali. Ela se repete e se agrava, e pode terminar em algo irreversível, que é na morte. Então, denunciar é proteger vidas. E a pergunta é: se nós não fizermos nada hoje, até onde essa violência pode chegar amanhã? E aqui eu tenho visto que a primeira-dama tem feito movimentos também bem importantes aí para a gente conscientizar os homens, que eu acho
Vou falar novamente aqui nesta casa, que eu acho que esse é o principal agora que a gente tem que fazer nesse momento, que é falar com os homens, que é mandar esse recado para os homens. Porque, Thay, a gente já cansou de falar para nós mesmas, a gente sabe, a gente tem recorrido, a gente tem ido atrás dos nossos direitos, mas quem tem feito isso com nós são os homens. Então, são os homens que têm que também se conscientizar e falar com os amigos, falar com os familiares e dizer que a violência contra a mulher não é um problema individual, é um problema social, porque atinge toda uma família, atinge toda uma sociedade. E só será combatido quando mais pessoas se levantarem, porque o silêncio também machuca e a omissão também mata. Denunciar é um ato de humanidade, ajudar é um ato de coragem. E não fazer nada não pode mais ser uma opção, Adamati. A gente precisa agir, todos nós. Esse é um problema social e é um problema de cidade, então a gente precisa fazer alguma coisa. Obrigado, senhor presidente. Uma parte ao vereador Juliano. Obrigado, vereadora, pela parte importante. Essa tua manifestação, realmente os números eles nos impressionam. Parece que com o passar dos dias, ao invés de diminuir, a violência aumenta. Então, tu trouxe perfeitamente dados, enfim, números. Eu acho, algo que eu vinha conversando contigo há tempo, eu acredito que para o ano que vem a Câmara pode tentar somar esse elo, instaurando a Procuradoria da Mulher, que eu acho que, inclusive, tem 4 vereadoras mulheres que eu acho que podem literalmente revezar um ano cada uma para ampliar os trabalhos das políticas públicas de prevenção. Porque depois que acontece a violência, é só se lamenta. Então, tem que prevenir. Obrigado. Obrigado, vereadores. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Fernanda Corrêa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, aos meus colegas do União Brasil que estão aqui presentes, aos servidores que permanecem aqui presentes também acompanhando a sessão, aos servidores da casa, à imprensa em nome do Adamati, da TV Serra e a Rádio Miriam, e os que nos acompanham através das redes sociais. Na verdade, hoje a minha manifestação é para falar um pouco, de como foi o nosso primeiro ano do nosso primeiro mandato. E eu quero dizer aqui que esse primeiro ano eu acabo encerrando com gratidão e também com a consciência tranquila. Não foi um ano fácil, foi desafiador para mim, mas foi um ano de muito trabalho, pé no chão e realmente compromisso com a comunidade farroupilense. Falamos aqui sobre a saúde mental desde o início do ano, uma pauta que ficou mais de um mês sendo debatida nessa casa, até mesmo porque ninguém constrói um futuro adoecendo em silêncio, E cuidar da cabeça é tão importante quanto cuidar do corpo. Nós defendemos aqui a água é nossa, uma das pautas que foi de extrema importância nessa Casa Legislativa, porque a água não é mercadoria, é direito do povo. Lutamos pela saúde, pela agilidade nos atendimentos, consultas, exames, cirurgias. Eu que tanto falei aqui, pastor Davi, das cirurgias de catarata. A gente cobrou bastante durante todo o ano. E ouvimos também as demandas daqueles que moram longe do centro. Porque só quem sabe o quanto a estrada é boa e quanto muda a vida das pessoas é aqueles que moram no interior da nossa cidade, que nos trazem as demandas e que, por vezes, a gente fica cobrando aqui também, polícia? A gente escuta e nós cobramos, e cobramos, e cobramos, e, por vezes, ficam desassistidos, assim como uma das pautas muito em evidência, que foi o abuso sexual infantil e a violência contra a mulher. A gente esteve até o último momento, Thay? Ao lado dos servidores públicos,
Eles que seguram essa cidade todos os dias e que merecem, sim, o nosso respeito, valorização e os direitos garantidos. E eu posso afirmar que nem toda luta, Thay, a gente vence. De primeira, a gente não vence. E por que eu digo isso? Vários projetos que eu apresentei, Thay, nessa casa, eu não tive sucesso. E as justificativas foram exatamente como vocês acompanharam aqui, referente à luta de vocês. Um dos exemplos que eu deixo aqui foi o projeto das emendas, da transparência das emendas parlamentares. Não foi aprovado, mas eu quero dizer para vocês que eu fui criada com persistência e resiliência por mulheres muito fortes. E eu não vou desistir. Tá, Mônica? Embora me olhem com essa carinha de menina aqui, eu carrego comigo uma bravura muito forte, de mulheres muito guerreiras e que não abaixam a cabeça. Mulheres que acordam todos os dias para cuidar dos filhos, cuidar da casa e ainda trabalhar fora e ser o pilar de muitos homens, porque é isso que nós somos. O pilar de muitas famílias, mesmo trabalhando nos bastidores, né, Fábio? Mas, em contrapartida, a gente conquistou um projeto de todos que eu apresentei, que foi o fraldário acessível, aprovado por todos esses vereadores. Isso mostra que a inclusão, o cuidado, o respeito são prioridades nessa casa. E eu agradeço a vocês, agradeço a doutora Leonora pela emenda e o apoio referente a esse projeto. E eu espero, aqui de coração, Adamati, que o orçamento aprovado nessa casa no valor de 595 milhões sejam aplicados com responsabilidade no ano de 2026, para realmente atender e sanar as demandas que tanto nós debatemos aqui nesse ano de 2025, que tanto nós cobramos aqui. Porque ainda o básico precisa ser feito. As conquistas são importantes, gente, e merecem sim ser aplaudidas. Eu sempre deixei claro aqui, início de obras, tem que parabenizar sim, mas é fundamental lembrar que o arroz e o feijão, aquilo que é básico, ainda precisa ter um olhar atento, um olhar prioritário, porque lá na ponta tem muitas pessoas que necessitam. Isso não é blasfemo. Nós que estamos aqui, a gente recebe diariamente telefonema, mensagem, sempre das mesmas demandas. E aonde está o ponto que precisa ser solucionado? Não é início de obras, não é em manchetes de imprensa, é sim no arroz e feijão que precisa ser feito. A gente não pode ficar jogando a questão da saúde no sistema do GERCOM, porque tudo que é saúde, ultimamente, tem que espelar pelo GERCOM. Desde a consulta, desde o atendimento lá com o especialista e depois até chegar para fazer a cirurgia. Eu sempre digo aqui, a saúde não espera, não espera. Graças a Deus aqueles que têm plano de saúde, mas aqueles que esperam pelo SUS, como é que fica? A nossa cidade é rica, e muito rica, não é pouco. Não é à toa que o nosso orçamento é 595 milhões em 2026. Mais de 1 milhão por dia. É necessário ter gestão, planejamento. E isso que eu falo é a angústia de muitas pessoas que nos procuram. Então, eu quero dizer que eu vou seguir comprometida com Farroupilha,
com coragem para insistir, humildade para aprender e, acima de tudo, determinação para continuar avançando. Esse primeiro ano ele me mostrou que vale a pena sim lutar, quando o propósito é servir. E eu desejo a todos que o Natal renove a nossa fé e que 2026 chegue com a graça de Deus, que é isso que a gente precisa, tá? Saúde e esperança em dias melhores. Vamos em frente, porque 2026 tem mais. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervernini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a imprensa, as pessoas que nos assistem aqui e também por meio das plataformas digitais. Nossa última participação nessa tribuna, no ano 2025, quero aproveitar aqui para agradecer a cada vereador, a cada vereadora pelo convívio deste ano, que pudemos fazer bons debates aqui nesta casa, votar o que era importante para a cidade, colocar o nosso ponto de vista contrário quando entendemos que não era bom para a cidade ou para os servidores municipais. Mas na democracia é isso, se ganha e se perde, e tem que saber perder, e quando se perde, tem que tentar outras formas para buscar dentro do jogo democrático e obter a vitória. Não acho que a gente tem que apelar para outras formas quando se perde, tem que tentar construir a maioria na casa e seguir de cabeça erguida. Também reconhecer aqui o trabalho do presidente Jorge e da sua equipe, que conduziu os trabalhos nesse ano, que creio que foi bastante democrático dentro daquilo que foi possível. Acho que nesse ano aqui, o grande debate desta casa, que ainda não chegou aqui, mas foi a questão dos servidores e da água, né? Dos servidores, nós já temos o resultado. Infelizmente, não fomos vencedores em nenhum ponto. Mas aí fica a reflexão, né? Para cada um, para cada uma, para levar para os seus lares, e também saber que a Câmara de Vereadores ela é reflexo da escolha da sociedade. Ninguém veio aqui imposto, veio aqui pelo voto. Então, na hora de votar, eu não estou dizendo que votar num ou votar no outro é melhor. Estou dizendo que, dependendo do que você almeja, você tem que imaginar em quem você vai votar. Você não vai pensar que vai votar num cara que defende, né, o grande capital que vai atender os seus interesses, né? Isso é um ledo engano. Então a gente tem que votar em quem tem propostas mais próximas daquilo que a gente pensa. E o tema da água, esse é um tema que ele não atinge uma determinada categoria, ele atinge toda uma cidade, atinge todo o município. E como eu sempre disse, nós vamos provavelmente discutir esse tema em 26, e se tiver a possibilidade de renovar esse contrato que aí está se desenhando, nós poderemos ter uma empresa que vai tocar o serviço de fornecimento, tratamento e tratamento de esgoto até 2100. É muito tempo. Então eu imagino que essa recuada do governo seja no mínimo para fazer uma análise mais criterioso desse projeto. E fazer uma análise mais criterioso não é pegar ali um relatóriozinho ali e apresentar e convencer. Certamente tem que licitar uma empresa idônea que possa fazer um diagnóstico do que a cidade precisa, para depois disso oferecer uma proposta para que a Câmara de Vereadores possa referendar ou não. Porque tem 3 propostas. Uma proposta que é a que mais encanta essa AGEA, que é renovar o contrato, para oferecer exatamente o que eles estão oferecendo agora. O 1º de maio, Gilden, esse final de semana estava sem água, né?
além de estar sem água, voltou e logo faltou de novo. A água, depois o Juliano vai falar disso, a água tem sido suja, água, né, encardida. A gente aprendeu quando ia nas séries iniciais que a água é incolor, inodora, enfim, e a gente está vendo uma água colorida. Então isso é fruto de um mau tratamento, uma má distribuição da água, enfim, né? Então eu creio que esse tema vai vir e é um tema muito caro para a cidade. Eu gostaria de falar aqui da questão da área rural. Eu acho que se tem um ponto que a gente pode falar que a administração falhou muito foi no atendimento aos agricultores. Não está bom. As estradas não estão boas. A política de atendimento aos agricultores não está boa. Não está. Enganam-se aqueles que acham que simplesmente fazer uma visitinha, botar um chapéu, é atender os agricultores. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Né? E Davi, você me disse, vereador Davi, que não era, talvez, não sei se foi esse o termo, mas que não era verdade que os asfaltos no interior eram só com emendas. E eu fui procurar. E, de fato, foi reafirmado que foi dito aos agricultores, às lideranças, que asfalto no interior somente para quem conseguir emendas parlamentares com deputados. E a pessoa disse, e prova, pode me chamar que eu provo que foi dito isso. Vocês têm que ir atrás de deputados para conseguir emendas. Isso é uma injustiça com os agricultores. Uma injustiça. Pessoas que trabalham tanto, que honram a nossa cidade. Quando chega um turista, onde é que as pessoas levam? Visitar a colônia, visitar os pontos turísticos do interior. E dão migalhas para os agricultores. Se quiser, tem que conseguir uma emenda. Nós temos poucos votos no interior. Essa é a verdade. Quem faz voto no interior aqui é a Glaci, o Valandro, o Maurício. Eu fiz uma boa votação no interior, fiz mais de 400 votos no interior, e eu sei que tem poucos votos. Então você acha que vai conseguir deputado para todo ano você passar o pires num deputado numa linha que tem 50 votos? Eles não vão fazer isso. Se a prefeitura de Farroupilha não faz obra no interior porque tem pouco voto, imagina os deputados vão vir fazer. Então, vereadores, nós precisamos um compromisso maior. O Argídio, que também faz voto no interior, nós precisamos um compromisso maior da prefeitura com a colônia. Maior. Precisa ter mais atendimento. Não basta passar uma maquininha lá e achar que está resolvido. Então eu faço essas colocações para dizer que, de fato, tem essa política do governo de fazer com que os agricultores vão atrás de deputados, pedir emendas para que eles possam fazer as obras. Eu até concordo. Vamos exemplificar. Nesse programa de parceria de asfalto com o interior, poderia ser o seguinte: o deputado dá uma emenda e o morador fica dispensado de colocar a base, de dar a contrapartida, porque foi o morador que conseguiu a emenda. Tá bem, então o deputado dá 250 mil de emenda, o agricultor usa para fazer a base, e o agricultor não precisa puxar esse dinheiro para fazer. E a prefeitura faz a parte dela. Mas o que a prefeitura está fazendo? O morador consegue 500 mil de emenda de um deputado. A prefeitura usa para fazer a capa asfáltica e o agricultor ainda tem que botar a base. Então, onde é que a prefeitura entra? Com o engenheiro? E com a inauguração? E quando faz a inauguração, convida só os vereadores da base. Isso, vereador Jorge, vereador Davi, vocês são dois líderes aí. Está muito errado. O nosso governo sempre convidou todos os vereadores para a inauguração. Eu digo com sinceridade, se fosse eu, teria vergonha de fazer isso aí. Obra pública, com recurso público. Sabe quem são convidados? Só os vereadores que são da situação. Como que nós não representasse uma camada da população? Isso é vergonhoso. Eu teria vergonha de fazer isso. Nós votamos aqui um projeto que vai sair uma boa de uma escola no bairro América e tem total nosso apoio. 10 milhões de empréstimo. Vereadora Glória, fizeram o lançamento,
quietinho, não convidaram ninguém da oposição, só a situação. Só a situação. Isso é muito anti-republicano, tá? Quero aqui reconhecer 2 avanços que tivemos. Na eleição do Jorge, a Fran, representando da oposição, mulher, fez parte da mesa. E na eleição do Davi, que se dará logo mais, a Fernanda, da oposição, vai ser vice. Isso são 2 avanços significativos. Agora, o Executivo não pode olhar para a oposição como fossem inimigos. No mínimo, se eu for convidado para ir na inauguração de uma obra, eu no mínimo vou falar bem. E outra, eu nem precisaria ser convidado, eu posso ir, porque não é deles a obra. Mas o problema é ficar sabendo, sabe? Avisam depois. Isso é um joguinho da velha política. Da política, ela nem é medíocre, porque ela está abaixo da média. Está abaixo da média. Não condiz com uma cidade de 80 mil habitantes, não condiz com um prefeito que já foi vereador aqui nessa casa, não condiz, e não condiz com um vice-prefeito que já foi vereador aqui nessa casa, e não condiz com a realidade da nossa cidade. Entende? Então eu acho assim, ó, ninguém vai ganhar voto lá da oposição, mas é por questão de respeito e consideração não aos vereadores, não é a pessoa, é pelo cargo de vereador que representa uma parcela da população e em respeito ao erário. Em respeito ao erário. Eu disse um dia, aqui no início dessa legislatura, eu não me lembro para que vereador foi, talvez tenha sido para o Jorge. Faz com que a gente possa se integrar junto para dar um espírito de coesividade nessas obras. Eu acho que ele falou lá, mas alguém disse que não pode. Porque o problema de um prefeito não é quando ele tem secretários que se impõem a ele, é quando ele tem puxa-saco. Que qualquer coisa que o prefeito faça, mesmo que esteja errado, o cara bate palma. Esse é um problema sério. Agora, quando o prefeito tem secretários que dizem para ele, olha, isso aqui está errado, prefeito, o senhor tem que corrigir esse rumo, aí a coisa vai bem. Quando tem secretários fraquinhos, que não têm inserção na comunidade, às vezes nem são da cidade, ele precisa bajular para se manter no cargo. Entendeu? Não é o caso de todos, mas com certeza alguns são. Talvez quem gravita muito no entorno do prefeito, blinda o prefeito. Esse é um problema sério. Nós já tivemos, inclusive, isso no nosso governo. E deu mal. E deu mal. Então, eu acho que quando o governo tem que olhar as lideranças da cidade, não importa de que partido eles são. Então, desejo um bom Natal a todos, um bom 2026 e que a gente possa, acima de tudo, pensar a cidade. É sempre nesse sentido as nossas colocações. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia nessa noite, as pessoas que nos assistem através das redes sociais, os servidores desta casa, a imprensa, através do Leandro Adamati, Rádio Miriam, a Rádio Espaço também com o Miller, que eu vi que está presente nessa noite. Em especial também cumprimentar os servidores que hoje se fizeram presente mais uma vez aqui nessa casa, né? Mas eu queria encerrar o ano, primeiramente, agradecendo a convivência com meus colegas vereadores. Foi um ano de aprendizado, né? O meu primeiro ano aqui na Câmara Legislativa, mas um ano que a gente levantou muitas pautas importantes, né? Teve a pauta da saúde mental, que eu acredito que é uma das pautas muito importantes, porque hoje o nosso povo está doente, eu diria, né? Porque quando não é a depressão, é o estresse, é o dia a dia corrido, né? Então eu diria assim que é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, porque quando a nossa cabeça vai bem, o corpo responde bem também, né? Tivemos a questão da água, que foi assim bastante preocupante, né? E muito intenso também. Mesmo sendo o meu primeiro ano, eu dizia sempre durante as minhas visitas na campanha que todas as minhas decisões aqui seriam
ouvindo a comunidade. Porque, afinal de contas, foi a comunidade que me deu essa condição de estar aqui na Câmara Legislativa, podendo ser a voz da comunidade, né? Então, quando teve a questão da água também, esta vereadora se fez presente em diversos bairros. Quem estiver assistindo nas redes sociais sabe disso, sabe que a vereadora Glaci esteve presente nos bairros, no interior, ouvindo o que a comunidade pensava sobre isso, né? Teve a questão dos servidores também, que a gente tem o voto da gente, né? Então, eu sempre falava para as pessoas que também estão aqui, as que estão nos ouvindo através de casa, né, que eu iria trabalhar com muita responsabilidade, dedicação e comprometimento com a comunidade que me deu essa oportunidade de estar aqui, né? Teve a questão também da agricultura, que é uma questão que me preocupa também bastante, porque os nossos agricultores, os jovens, já poucos permanecem no interior, alguns sim, mas muitos não estão procurando outro caminho, porque na agricultura não está fácil. Tem a questão do leite, que é uma pauta agora que está bem grave, né? Porque está vindo o leite em pó de fora, e os nossos agricultores não estão conseguindo agregar preço no seu litro de leite. E isso me deixa triste, porque eu venho de uma família onde meus pais também, a gente trabalhava plantava batata inglês, tirava leite, na época que não tinha ordenhadeira, que era na base de tirar leite à mão. Então a gente sabe o quanto é sofrido. O agricultor, ele tem que primeiro criar o terneiro, depois vira a vaca, depois tu vai tirar o leite, mas tu tem que cuidar da saúde da vaca também, porque se a vaca estiver doente, tu não tem como tirar o leite. E aí tem o trato, tem a silagem, então o custo está muito elevado. Isso me preocupa bastante também, a nossa agricultura, porque a gente não vive só de bens materiais. A gente pode ter uma boa casa, a gente pode ter um bom carro, a gente pode ter uma vida financeira boa, mas ninguém vive se não tiver alimento. Nós, seres humanos, dependemos do alimento. Então, para mim, é uma pauta muito importante que eu vou continuar trabalhando muito no ano de 2016 também. Teve a questão dos monitores nos transportes escolar também, que preocupou bastante durante o ano, e essa vereadora foi incansável de ouvir a comunidade. Fiquei feliz que, através da secretária Flávia, juntamente com alguns integrantes da comunidade, se fizeram presente numa reunião lá, e a gente conseguiu fazer com que a região de Caravaggio, Bus ali, o pessoal do Mário Tour colocou então nos ônibus um monitor, que talvez não é um monitor presencial, mas já vai inibir um pouco das agressões dentro das vans escolares também. Então, fico feliz, né, por ter conseguido intermediar juntamente com a secretária, e a secretária, eu tenho que dizer que ela sempre prontamente, todas as vezes que eu precisei, me recebeu e ouviu as minhas demandas, até porque eu acho que ela entende de que eu não vou lá para inventar nada, eu levo lá o que a comunidade leva até a mim, né? Então, dizer assim que para mim foi um ano intenso, mas foi um ano de muito aprendizado e de muito compartilhar, né, e escutar a dor do próximo, né, que eu acho que é esse o nosso papel aqui também. Ouvir a comunidade, levar as demandas para o poder público e tentar intermediar da melhor maneira possível para que todos possam ficar bem. Também fiquei muito feliz porque nesse ano, mesmo sendo o meu primeiro ano, eu anunciei aqui na tribuna 600 mil reais vindo do deputado Giovanni Cherini, deputado federal, que já foi, então, na verdade a gente deu início de obra lá na linha dos Debona, no valor de 250 mil, os outros 250 mil vai ficar para a comunidade do Desio Blaud, que ainda não foi dado o início de obras, mas provavelmente logo no início do ano vai ser dado o início de obras também, e mais 600 mil, então, que eu consegui para esse ano, então, a bancada do PL, né, juntamente com o Maurício Belaver e o Darlan de Jesus, né, a gente conseguiu, com o deputado Giovanni Cherini, então, 300 mil, que vai contemplar mais 2 comunidades. Que eu acho também que é bastante importante, que as comunidades do interior e se precisa de estrada boa. Como os colegas também falaram, né, que a gente fez bastante asfalto, as gestões passadas e essa gestão também, mas a gente tem que dar manutenção nos asfaltos que aí estão e buscar mais recursos, sim, para poder melhorar cada vez mais a vida da nossa comunidade. E também gostaria de falar que para o ano que vem, né, se pudesse ter um trabalho mais intenso, então, para cuidar dos asfaltos já existentes. Porque a gente tem que fazer os asfaltos, mas tem que cuidar do que está aí. Porque é dinheiro público também que vai, e o dinheiro público é dinheiro nosso. Então, agora, para finalizar, presidente, eu gostaria de deixar aqui um abraço para todos os colegas vereadoras,
vereadores, colegas vereadoras, que mesmo às vezes não concordando com alguma coisa, mas eu quero dizer que eu aprendi muito durante esse ano. E com certeza muitas coisas são de mim, mas muitas coisas eu aprendi com vocês, né? Então eu sou muito grata a cada aprendizado que eu teve aqui nesse ano, com todos os colegas que eu tive a oportunidade de vivenciar esse ano, que foi um ano intenso para todos, mas eu acho que a gente termina o ano posso dizer por mim, eu termino o ano com a minha consciência tranquila de que eu realmente tentei buscar fazer o melhor, né? Ouvindo a comunidade, levando as demandas e cobrando sim do poder público, de uma forma, sempre na forma do diálogo, para que a gente pudesse avançar cada vez mais. E que o ano de 2026 seja de muita saúde, paz e prosperidade para cada um que aqui se faz presente nessa noite e para todos que nos assistem através das redes sociais. Deixo aqui o meu grande abraço da vereadora Glacy a todos que estão nos assistindo nesse momento. Então, um abraço e feliz ano 2026 para todos. Obrigado, vereadora. Está encerrado. Perdão, convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro para que faça uso da tribuna. Abre mão, certo? Por isso que, então, está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Quero aproveitar aqui e saudar Luiz Carlos Miller, da Rádio Espaço FM. Leandro Adamati, representando aqui a TV Serra e a Rádio Miriam. Jorge Bruchel, do jornal O Farroupilha. Também saúdo aqui a sempre vereadora e ex-presidente dessa casa, Maria da Glória Menegoto, o nosso suplente de vereador, seu Gilden, mais conhecido como Polícia, lá do 1º de maio. Mas também quero aqui fazer uma saudação especial a seu Pedro, a dona Isaura, pais do nosso colega pastor Davi, também a Patrícia e a Maria Eduarda, esposa e filha do pastor Davi. Quero aqui também saudar o pastor Darzeli e sua esposa, Thaís, que é coordenadora do PROCON. Acredito que saudei, e também os demais colegas que aqui estão, que também contribuíram muito para que a gente trabalhasse durante este período. Os colegas servidores, sem vocês também a gente não conseguiria avanços. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Juliano Baumgarten na tribuna. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, todos os cidadãos e cidadãs presentes essa noite, cumprimento especial ao seu Pedro, a minha colega Patrícia, enfim, todos os familiares do nosso colega pastor Davi, polícia, demais membros aqui que a gente falou. Quero, antes de entrar sobre o assunto principal que eu vou falar nesta noite, eu quero cumprimentar o Sense pelo êxito logrado à frente junto do nosso parlamento, enquanto presidente, junto com a sua mesa diretora, cumprimentar o Pedro. Pedro fez um trabalho de bastidor importante, que eu acho que é louvável e a gente precisa reconhecer. Tivemos alguns avanços e a gente precisa avançar mais, principalmente no que tange à coletividade. Bom, o assunto que eu quero falar é sobre água. Eu trouxe nesta noite uma garrafa que eu coletei na minha casa pouco antes de sair. E eu fico pensando, imaginem vocês serviriam essa água para o filho de vocês? Pensa lá no hospital, servir uma água, uma porcaria dessas para uma pessoa doente? Vocês serviriam isso? Não tem como, isso é inconcebível. A Corsã está de palhaçada. A Corsã está fazendo pouco com a cara do cidadão farroupilhense. E digo mais, se tivesse um presente que a comunidade de Farroupilha gostaria de ganhar nesse Natal, era a saída da Corsã de Farroupilha. Tchau, Corsã, vai embora. Ninguém te aguenta mais. É uma palhaçada. Durante o final de semana eu fui demandado por várias pessoas que me relataram inúmeros locais que faltou água. 1º de maio, faltou, chegou de madrugada, quando as pessoas começaram a lavar roupa, fazer os afazeres domésticos, faltou de novo e voltou de madrugada. Alvorada, Thaís. Bairro Planalto,
Bela Vista, Pio X, Monte Pascoal, Industrial. O que a Corsã está fazendo? Santa Catarina, São Luís. Oh, é quase uma chamada. Centro, presente. Trabalho digno, ausente. Então, uma vergonha. E eu quero repudiar, eu quero dizer, nós não podemos retroceder, nós não vamos poder aceitar que a Corsã fique aqui conosco. Não dá glória. Nós estamos pagando um preço alto. A fatura não atrasa, mas a água falta. Precarizaram tudo mais e estão fazendo uma chantagem absurda para dizer, não assine o contrato. Eu não teria coragem de beber isso, nem tampouco oferecer para nenhum de vocês. Mas é isso que está sendo posto na casa de cada um, de cada uma. E vamos entregar o nosso bem maior para os monopólios, para alguém ganhar dinheiro, à custa do quê? Eu lamento. Eu não queria estar falando esse assunto, mas não tem como, porque as pessoas estão cansadas. As pessoas não querem uma resposta, vai voltar daqui de 1 hora, vai voltar de 2 horas. As pessoas querem uma coisa básica, que não foi feita. Olhem quantos anos não foi feito nada lá na barragem da Julieta, lá na barragem do Burati. E tem a Thaís, que é nosso coordenador do PROCON, campeão de reclamações, né, Thaís? Então, qual que é a justificativa para a gente manter a Corsã? Não tem nenhuma. Nenhuma. Então, eu lamento, eu fico envergonhado e digo para fechar o ano. Os poderosos podem matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais deterão a chegada da primavera. Um bom Natal, um bom Ano Novo, e que 2026 nós tenhamos sabedoria, consciência de não aprovar esse aditivo da Corsã, porque quem vai pagar o preço somos todos nós. Então, tchau, Corsã. Obrigado. Obrigado, vereador. Aproveito ainda para saudar Pedro Henrique, filho do nosso colega, e o João. Mas também quero aqui, embora não está presente, Adriana, o meu grande amigo Gilmar Geisel, transmita um abraço para ele, por favor. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Davi André de Almeida, na tribuna. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar as nobres vereadoras, nobres vereadores, cumprimentar a imprensa aqui presente, nosso sempre Adamate, que está conosco, demais imprensas, Jorge, Jornal Farroupilha. Quero cumprimentar o meu papai que está aqui, seu Pedro, que me conduziu aí a vida toda e se alegra por termos chegado aqui, né, pai? A mãe também, orgulho de te ver aqui, mãe, que coisa boa. A minha irmã Adri, que está aqui também representando a Deia, também, toda a família. Minha princesa Patrícia, que está ali, minha esposa, muito obrigado. Meus lindos filhos, a Madu, o João Pedro, Pedro Henrique e a Cássia, né, minha nora, que estão ali também, família toda hoje aqui. Quero cumprimentar também o pastor Darzi, pastora Thaís, a Fer. Quero cumprimentar cada um de vocês, porque vocês são fundamentais na minha vida, na minha trajetória, porque a gente não constrói nada sozinho. A gente constrói tendo família, a gente constrói tendo caráter, a gente constrói tendo conduta. Então, e vocês são uma base para mim, chegar até aqui, a base da família. Quero cumprimentar também a Rejane, que está aqui, Rejane, que realizou esse final de semana um trabalho incrível, né? E do teu nome, quero agradecer a todos os vereadores, presidente Sense, porque a Rejane conduziu um grupo de pessoas a Porto Alegre, que puderam ali fazer doação de sangue, e cada um dos vereadores contribuiu um pouquinho. Ela mandou a foto para nós, e eu quero dar o parabéns a vocês, né, por esse trabalho que vocês fazem, e é extraordinário. Quero cumprimentar também a ex-presidente dessa casa, a vereadora Glória Menegoto,
que nos orgulha a tua presença aqui também. Senhor presidente, é uma noite em que a gente vai encerrando os trabalhos, né, aqui nessa Casa Legislativa, e agradecendo porque foram bastante projetos, em torno de 90 projetos nesta casa, em torno de 90 projetos que foram discutidos, alguns aprovados, doutora Eleonora, outros rejeitados, faz parte do processo. Mais de 70 requerimentos que nós trabalhamos aqui nesse tempo, mais de 40 moções, e aqui nós ouvindo a comunidade e trabalhando. Às vezes a decisão do vereador não é muito fácil, Glória, mas nós precisamos ter ciência e sabedoria para tomar decisões. Eu acredito que esta casa está aqui bem representada pelo trabalho que vem conduzindo. E quero dizer que nesse trabalho eu poderia citar aqui alguns avanços que nós fizemos, mas quero dizer que na saúde da cidade a gente avançou e teve alguns resultados. Desses resultados, nós tivemos 268 mil atendimentos nas especializações e nas unidades de saúde. 108 mil atendimentos nós tivemos, Glória, na antiga UPA, que ficou fechada por um determinado tempo, aí veio a pandemia. Na pandemia eu tive o privilégio, né, tu construiu aquele prédio lá, e na pandemia eu tive o privilégio de abrir, num momento difícil, mas privilégio de poder ter um local para abrigar a população farroupilhense, e ali, Pai, nós podemos ter o cuidado com todos os farroupilhenses. Ampliamos os leitos de UTI desta cidade, ampliamos o cuidado, chamamos o Exército para Farroupilha, e assim nós conduzimos na pandemia um trabalho em que protegeu os nossos profissionais de saúde. Doutora, a senhora sabe, participou do comitê, e alguns colegas aqui participaram, e hoje a gente vê ali que nós tivemos a continuidade do trabalho. É isso que nós precisamos, dar continuidade ao trabalho daquilo que a gente vem realizando. Desses números, eu poderia dizer que a bancada progressista, onde que eu tenho o orgulho de ter o colega Caleb Coelho, também o colega Clemente Valandro, de nós termos trabalhado esse ano em conjunto, a bancada progressista, e nós conseguimos 1 milhão de emendas parlamentares para a Farroupilha, 500 mil reais para o asfaltamento no interior. Eu gostaria de pedir espaço de liderança, senhor presidente. Espaço de liderança ao vereador Davi André de Almeida. 500 mil reais que foram investidos em asfaltamento no interior, através de um trabalho brilhante do vereador Valandro, e com o nosso apoio. Pedimos mais recursos ainda, né, Valandro? Mas está para 2026, queremos que vai chegar mais recursos aí. Nessa fala eu também já quero contemplar o nobre vereador e decano dessa casa, Roque Cervenini. Eu acredito, Roque, que os 46 milhões que foram destinados para obras, que contempla também parte das obras da agricultura, tem a contemplação de investimentos do município. As emendas parlamentares são importantes, como tu disseste, acredito que sim. Mas vamos acreditar no comprometimento do nosso prefeito Jonas Tomazini e vice Thiago Brunet, para nós continuarmos investindo, e do brilhante trabalho do Renan, que está à frente da Secretaria de Agricultura, para nós continuarmos investindo. Também trouxemos 200 mil reais, vereador Caleb Coelho, em que a gente pôde ver as cirurgias de cataratas, sendo aqui feito onde foi feito um grande mutirão para atender aqui as pessoas. Mais de 180 cirurgias foram realizadas, e aqui quero registrar a fala da vereadora Fernanda. É isso que nós precisamos, Fer, unir forças aqui e comunicar aquilo que nós estamos precisando nesse momento. E as demandas são grandes, a gente sabe que o recurso ele é pouco, as demandas elas são gigantes. Eu creio que é um encerramento de ano desafiador. A gente teve muitos debates nesta casa, destaco aqui o trabalho belíssimo dessa casa, quando se tratou do tema água, em que nós rapidamente montamos aqui um grupo de trabalho,
e aqui nós elencamos 14 pontos importantes. Destes, nós elencamos pontos que deveria ser feita uma análise mais profunda para a gente ter aqui soluções. Mas encerro este ano, senhor presidente, dizendo a Deus que nós somos gratos pela vida, gratos por Ele ter nos conduzido, e como disse o sábio Salomão, de tudo que nós pedimos esse ano, nós pedimos aqui, secretário do Willos, sabedoria. Como líder de governo, eu pude liderar aqui o governo, liderar os meus colegas na situação, e encerramos aqui um ano de muito trabalho. Quero agradecer a Deus por tudo o que Ele tem nos proporcionado. E também, logo a seguir, eu tenho a minha candidatura a presidente desta casa para o ano de 2026, e olhando nos olhos de cada vereador aqui, dos colegas, tanto de oposição como situação, dizer que assim como presidi esta casa, no ano de 2024, com comprometimento, com trabalho, com transparência, vou conduzir esta casa em 2026 com muita seriedade, muito trabalho. E quero dizer para vossas excelências e para a população que está conosco, com muito comprometimento com a nossa Farroupilha. Então, senhor presidente, muito obrigado a todos, muito obrigado família que está aqui. Quero agradecer em especial também a Mari, que é a nossa assessora, que tem trabalhado, sido incansável para nos ajudar. Que Deus te abençoe. Também cumprimento todos os servidores da casa que têm aqui também trabalhado juntamente conosco. Pedro, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a todos. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Obrigado, vereador Pastor Davi. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Leonora Brolho. Bom, então boa noite a todos, colegas vereadoras, colegas vereadores, presidente Sense, Adamate, Bruxel, a Glória, enfim, a família do nosso futuro presidente e todos que estão aqui. De maneira muito especial, eu quero agradecer a Júlia, a Vivi, que foram incansáveis nesse período, nos ajudando, sendo os nossos guarda-costas, Então, eu quero parabenizá-las por tudo, da mesma forma que eu parabenizo todos os assessores que tiveram um papel importantíssimo nesse ano, como nos outros também, e também o Pedro. O Pedro, que também foi uma pessoa imprescindível. Bem, o que eu quero dizer nesse meu pequeno espaço é o seguinte. Primeiro, eu quero parabenizar o Sense pela condução que ele teve da Câmara neste ano. Não foi fácil, foi um ano difícil e foi muito bem. Quero parabenizar o pastor Davi, que foi um excelente líder de governo. Não tem nada que a gente possa tirar, da condução dele. Parabéns. Da mesma forma, precisamos parabenizar todos que nos ajudaram a construir e chegar até esse momento em que nós estamos agora. Eu acho que, como eu já disse, foi um ano difícil e construir até agora também não foi fácil. Mas com dedicação, com o amparo dos colegas, chegamos até agora. Não posso deixar de parabenizar a todos os colegas pelas suas posições, que muitas vezes foram contrárias a nós, ou nós contrários a eles, enfim, mas fizeram a sua parte, deram a sua contribuição, então eu tenho que parabenizar a todos. E eu não posso deixar, antes de encerrar, de dizer que eu desejo muita saúde, muita paz, muito amor, para nos ajudar
a manter nossas posições, eu quero dizer que o amor está no ar. Nós temos que sempre pensar nisso. A nossa mentalidade voltada para o que é certo, estarmos em paz com a nossa consciência, em paz com o amor que nós vemos por aí. Então, Feliz Natal a todos, um bom ano, que 2026 chegue trazendo muita paz para todos, muita saúde. E eu quero estender para todos os nossos funcionários da casa, né? O Gabriel, que eu não citei, mas está aí, todas as pessoas que nos acompanham, também de suas casas. Eu quero estender e desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Obrigado. Obrigado, vereadora. Quero aqui ser justo e também saudar a Rejane, também a Mônica. Acredito que aqui contemplo a todos que aqui estão. Parabéns pela atitude e a iniciativa que vocês fizeram e também aos vereadores que contribuíram com um pouquinho para que a ação acontecesse. Parabéns, então. Está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço deste presidente pelo tempo de até 5 minutos. Eu vou pedir autorização para talvez exceder um pouco esse tempo, né? E também vou usar a tribuna e o presidente autorizou. Obrigado. Bom, boa noite a todos novamente. Quero aqui, vou ser breve na fala, mas espero contemplar com a minha fala o reconhecimento a cada um de vocês. Então, quando eu assumi esta presidência, uma das primeiras propostas que eu fiz foi tentar construir. E essa construção se deu junto com o meu vice-presidente, Maurício, o segundo vice-presidente, Argídio, o primeiro secretário, Davi, e também a Fran. Então, para mim trazer alguém, né, dita oposição para a mesa também foi uma forma de dizer que eu estou aqui para contribuir e todas as opiniões serão importantes. Enquanto isso vai passando pode ir passando algumas ações que nós fizemos. E aqui outra questão que eu, quando assumi de presidente, procurei fazer. A minha proposta era tentar modernizar a nossa casa, para que cada um de nós, quando manifestasse a sua posição ou um discurso, ele fosse levado para fora da casa, que é uma das nossas dificuldades. Nós temos essas dificuldades. E digo mais, cada ação, cada cidadão lá fora, eu tenho certeza absoluta que ele foi representado aqui, pelos temas que cada um dos senhores trouxeram. Isso é fato. Isso me deixa orgulhoso, até porque nosso papel é representar. E tenho convicção que cada um dos senhores trouxe assuntos importantes, independente do seu eixo em si, mas abrangemos, eu tenho certeza que a nossa proposta abrangeu e atendeu a cada cidadão do nosso município. Na sua cobrança, na sua reivindicação, no seu posicionamento, a gente conseguiu. Isso eu tenho certeza absoluta. Tá? As falas foram dentro dessa linha. Uma outra questão que, dentro da modernização, eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas vocês também me deram a oportunidade de estar prefeito neste ano por duas oportunidades. Do dia 10, 11 e 12 de março, e também, agora recentemente, do dia 15, 16 e 17 de dezembro. Agradeço também aos senhores pela contribuição, né, porque às vezes a gente está aqui
é uma questão, mas os temas que vieram enquanto eu não estava eram temas espinhosos, sim. E com isso não deixo de agradecer o Maurício, que me substituiu, e também ao vereador, suplente de vereador Marcelo, que também esteve aqui nesta casa. Avanço um pouquinho e quero aqui fazer alguns relatos fundamentais, na minha opinião. Quero aqui agradecer os nossos colegas servidores. A Rita Pereira Kolinski e o Geraldo Vargas de Oliveira. Também aqui quero agradecer a quem conduz e faz com que nós possamos trazer assuntos e pautas importantes. A nossa decana, é assim que fala, né? Sandra Mara Arcego Gasperim, com 32 anos de casa. Duílios André Pigossi, 28 anos de casa. Também, não vou citar o período, mas Gabriel Venzon, Roselino dos Santos, a Simone Augusto Somacal e o Marcelo Ribeiro, que também fazem um papel fundamental para que as sessões, o que nós falamos aqui, seja publicado, seja levado ao público em si, que é esse o nosso papel. Também aqui quero ser justo com o nosso corpo jurídico, a doutora Viviane Varela, nossa procuradora da casa, e a nossa assessora jurídica, Daniela Martins da Cruz. Também aos nossos assessores, a Viviane Borges, está lá, Vivi. A Juliette Aparecida Mente, a Marina Rosa Pereira, a Elisângela Felicete, ao Ebert Ribeiro, ao Alefferson Mendes de Menezes, ao Gelson Parodes e ao Pedro que me ajudou muito. Deixo o senhor por último, um jovem, promissor, e o que o senhor buscou de conhecimento aqui, leve para a sua caminhada, que é recente e com futuro brilhante. Também aqui quero fazer alguns relatos e informações. Realizamos neste período 29 licitações. Eu vou citar algumas que eu entendo ser mais relevantes. Nós modernizamos aqui os serviços de TI, tecnologia da informação. Nós melhoramos o nosso site com um sistema novo, né? E aproveito esse momento para dizer, esse sistema, similar ao nosso, recebeu o prêmio na cidade de Garibaldi. Então, eu vejo que a próxima gestão, futuro presidente Davi, pode talvez não melhorar, mas se for o caso sim, mas talvez escrever o site para que ele concorra, né, junto ao Estado, que foi premiado aqui, nossos vizinhos de Garibaldi. Também quero aqui dizer que temos um PPCI adequado dentro do que as legislações nos dizem. Também temos aqui hoje serviços de eletricista e encanador, se for o caso. O nosso aluguel do prédio está com um contrato por um período de até 6 anos, se assim os próximos presidentes entenderem. Também nós tínhamos aqui o Windows 7 em alguns computadores e nós procuramos com isso fazer uma modernização. Acredito que estamos avançando nesse tema. Cada bancada em si que estava com dificuldade está com seu computador atualizado em si. E além disso, aí é uma proposta que nós trouxemos para linkar com o próprio sistema, tablets para cada senhor, para cada colega vereador. Está comprado, está
Não está pago porque a licitação de uma empresa, ela tinha um produto que não era aquilo que nós queríamos, então tem que recorrer. Então, as licitações, elas trancam e, infelizmente, mas estão comprados, adquiridos, e cada um de nós terá o seu equipamento. E também uma das questões mais importantes também que eu percebo, né, nós realizamos uma publicidade, uma licitação para a publicidade da casa. Então, cada empresa de comunicação, cada empresa de rádio, de televisão, que queira transmitir ou com que a casa seja, possa ser divulgada, tem uma licitação aberta, é só se inscrever, claro, com sua documentação em si, e posteriormente ela poderá transmitir e também fazer com que o que acontece aqui saia para a rua. Só para também valorizar, eu estou falando umas questões que talvez não condiza, mas eu quero usar esses momentos justamente para deixar registrado. Em 2025, nós realizamos 85 sessões ordinárias, 11 sessões solenes, 4 sessões extraordinárias e uma sessão especial. Também foram 44 projetos do Executivo, 51 projetos do Legislativo, 104 pedidos de informação, 218 pedidos de providências, 64 de indicações e 40 moções. Com isso, eu espero que a casa continue avançando e parabenizo a cada um dos senhores pelas ações e propostas trazidas. Aproveito ainda para agradecer Franciele Bonassi, Fernanda Correia, Juliano Balgarten, Roque Silvenini, Pastor Davi André de Almeida, Maurício Belaver, Clemente Valandro, Caleb Coelho, Joel Correia, Cironei Monteiro, Eleonora Broilo, Argildo Schmidt, Glaci Silvestrin e Darlan Jesus, pela contribuição. Espero ter sido justo na condução da casa e espero que eu não tenha faltado com respeito a cada um dos senhores. Tenho certeza que quando eu assumi a casa, procurei ser o mais justo possível com cada um dos senhores. Então, muito obrigado e contem com este vereador para esta próxima continuidade. Então, muito obrigado a cada um pela atenção e espero ter sido justo com todos. Obrigado. Mas teve um dia. Acho que falei com todos. Está encerrado o espaço deste presidente. Obrigado pela atenção de todos, né? E não, a minha fala espero ter sido bem interpretada. Senhoras e senhores vereadores, passamos à eleição da mesa diretora, exercício de 2026, em conformidade com o regimento interno. Temos a inscrição de uma chapa denominada chapa única, aonde compõe como presidente vereador Davi André de Almeida, vice-presidente vereadora Fernanda Martins Correia, segundo vice-presidente vereador Darlan de Jesus, secretário vereador Clemente Valandro, segundo secretário vereador Cironei Monteiro. Passamos à votação nominal, conforme previsto no artigo 36 do inciso 2º do regimento interno. Como vota a vereadora Franciele Bonassi?
Presidente, a gente pode fazer uma fala breve ao votar? Breve sim. Tá. Breve sim. Eu quero, primeiramente, agradecer ao pastor Davi pela tua condução neste ano como líder de governo. Eu acho que tu elevou uma régua aí que o próximo vai ter uma dificuldade também, né? Para entregar tanto quanto tu entregou. Eu acho que tu tentou ser justo em todos os momentos. E, além disso, quero te dizer também que eu me sinto muito contemplada com a Fernanda ter sido convidada para a mesa, falei isso para ela também. Eu confio de olhos fechados no trabalho dela, então, por isso, eu voto na chapa 1, na chapa do pastor Davi e da vereadora Fernanda e também dos outros vereadores que compõem. Obrigada. Obrigado, vereadora. Como vota a vereadora Fernanda Correia? Boa noite, senhor presidente. Eu também voto na chapa 1. Então, quero também deixar registrado aqui, pastor Davi, a condução do senhor. Como a Fran falou, não foi fácil manter, né, esse primeiro ano e parabenizar também, presidente, pela conduta, porque a gente, como já foi mencionado, o senhor mencionou ali na tribuna, embora a gente tenha pensamentos diferentes, o nosso propósito continua sendo continuar trabalhando pela comunidade de Farroupilha e o papel que vocês desempenharam foi de grande maestria. Obrigada. Obrigado, vereadora Fernanda. Como vota o vereador Juliano Balgardi? Eu voto chapa 1, presidente. Como vota o vereador Roque Servenini? Chapa 1. Como vota o vereador... Vou para lá. Como vota o vereador Darlan Jesus? Chapa 1. Como vota a vereadora Glaci Silvestrin? Primeiramente, eu quero, presidente Jorge Sense, parabenizar pela gestão do ano de 2025, dizer sim que, com certeza, tu trabalhou durante esse ano sendo muito justo com todos, né? Então, quero fazer um agradecimento também da vereadora pela gestão do ano 2025. E dizer também que desejo para a próxima gestão, pastor Davi, muita sabedoria, muita tranquilidade e uma boa condução, como já foi feito nesse ano que passou, né? E eu quero dizer que eu voto na chapa 1. Obrigado, vereadora. Como vota o vereador Argídio Schmitz? Parabéns, Jorge, pelo ano da presidência. Teu trabalho foi formidável, corajoso. Eu voto pastor Davi de André de Almeida, chapa 1. Obrigado, vereador. Como vota a vereadora Eleonora Broilo? Chapa 1. Como vota o vereador Silonei Monteiro? Queria agradecer pelo convite do pastor aí para fazer parte da mesa e também agradecer aí as conduções aí pelo presidente Jorge. Eu voto chapa 1. Obrigado. Como vota o vereador Joel Correia? Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Agradecer aí, presidente, pelo excelente ano aí que tu teve à frente da casa e tenho certeza que vai ter continuidade, excelente trabalho aí com o pastor Davi. Então, meu voto é chapa 1. Obrigado. Como vota o vereador Caleb Coelho? Eu voto chapa 1. Como vota o vereador Clemente Valandro? Parabéns, presidente, pelo trabalho desse ano. Obrigado por ter me ajudado nesse ano também, por ser o primeiro mandato de estar aqui. E obrigado, pastor Davi, por me convidar para fazer parte desta mesa. Voto sim pela chapa 1. Obrigado, vereador. Como vota o vereador Maurício Belaver? Chapa 1, senhor presidente. Como vota o vereador Davi André de Almeida? Senhor presidente, quero agradecer a sua condução deste ano de 2025, parabenizá-lo. E quero também agradecer a nobre vereadora Fernanda Correia, vice-presidente desta chapa, qual tenho muito orgulho, Fernanda, de tu estar comigo na chapa. Meu colega Clemente Valandro, primeiro secretário, obrigado. Darlan, Jesus, também agradecer o Silo. Agradecer a todos vocês, né, que fazem parte desta mesa. E voto chapa 1, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. E este vereador vota chapa 1. E desejo sucesso na condução. Então, o resultado foi o seguinte: por unanimidade, a chapa única, encabeçada pelo vereador Davi André de Almeida, portanto, declaro eleito presidente desta casa para o exercício de 2026, o vereador Davi André de Almeida, a vice-presidente, a vereadora Fernanda Martins Correia, o segundo vice-presidente, o vereador Darlan Jesus, o primeiro secretário, o vereador Clemente Valandro,
E o segundo secretário, vereador Silonei Monteiro. Parabéns e sucesso na condução desta casa. Suspendemos a sessão por alguns minutos para a escolha das comissões permanentes para o exercício de 2026. Convido a todos os vereadores para nos reunirmos na sala de reuniões. Parabéns, pastor. Reiniciando os trabalhos, as comissões permanentes para o ano de 2026, assim foram constituídas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Darlan Jesus, vereador Clemente Valandro, Franciele Bonassi, Argídio Schmidt e Fernanda Correia. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, assim constituída, ficou Clemente Valandro, Franciele Bonassi, Joel Correia, Fernanda Correia e Maurício Belaver. Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, composição, Franciele Bonassi, Glaci Silvestrin, Silonei Monteiro, Fernanda Correia e Argídio Schmidt. Colocamos em votação as comissões para o ano de 2026. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Quero aqui, para agradecer novamente a cada um dos senhores, que nós tenhamos um Feliz Natal, cheio de amor entre as famílias, entre os divergentes também, que possamos perdoar, e que cada um de nós tenha um Natal junto com os seus, cheio de alegria, paz e prosperidade. Obrigado. Para o ano de 2026, eu desejo a cada um dos senhores e todos que nos acompanham, quem está aqui na plateia também, um ano cheio de saúde e realizações. Que cada um de nós possa contribuir para um mundo melhor, um país melhor e uma cidade melhor. Nada mais a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos desta presente sessão. Uma boa noite a todos e obrigado a cada um dos senhores por me ajudarem a conduzir, a estar à frente desta Casa Legislativa, e espero que as ações aqui feitas tenham tido êxito em prol do cidadão farroupilhense. Obrigado. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal.
As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.